seja repreendida, Senhor. Toda obra do mal, todo instrumento de Satanás seja jogado por terra, meu Deus. Pai querido, que nenhuma obra do mal venha prosperar na nossa nação. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Que a tua igreja se agiganta com o poder da tua palavra, na unção do teu Espírito Santo, para o enfrentamento de toda maldade nos lugares celestiais. Senhor, continue conosco. Nós pedimos a tua bênção, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos por tudo quanto tu tens feito em nosso favor, em favor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa através do nosso canal do YouTube, participando juntamente conosco deste culto. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que vocês possam, debaixo da unção do Espírito Santo, do temor de Deus, juntamente conosco, adorar Ele nessa noite, mesmo aí na tua casa, que você possa reverenciar Deus neste momento que nós escolhemos e reservamos de maneira exclusiva para adorarmos o nome do Senhor, pois dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aleluia. Nossa oração, irmãos, é que Deus nos guarde, que Deus nos livre do perigo e do mal, que é tão iminente em nossas vidas, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Deus é poderoso para guardar a nossa vida, para guardar a sua casa, guardar os seus filhos, para guardá-los, meus irmãos, debaixo da tua proteção e graça, pois a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, alcançarão vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino 200 da nossa harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo. Esse amigo que nunca nos abandona e nunca nos deixa só. Ele é um fiel amigo. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão na nave da igreja e os irmãos também que estão assistindo o culto online pelo canal do YouTube. Vamos adorar a Deus, amados, com o hino de número 200. É um hino bem conhecido da harpa cristã. Eu pensei no hino 200 e o pastor Léo, vamos cantar o hino 200. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos todo
do adeus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com teu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar. Gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós combinamos com o pastor Valmir, ele vai estar nos trazendo aqui hoje a palavra do Senhor nosso Deus. Pedimos aqui ao nosso irmão Sebastião, nosso evangelista irmão Sebastião, para que ele faça a oração. Logo em seguida, meus irmãos, o irmão Sebastião, o irmão Valmir, vai estar nos trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos aqui esterilizando esse microfone aqui, porque do jeito que eles falam aí, irmãos, esses dias eu estava vindo na Anhanguera, na rodovia Anhanguera, aí vi um moço andando sozinho, de Louveira até Vinhedo. E ele estava andando na beirada da Anhanguera de máscara. Eu falei, Jesus, esse vírus é terrível mesmo. Porque se ele pega até com os carros passando, você imagina se chegar um perto do outro, né? Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar no nome de Jesus, pedir ao Senhor que venha nos abençoar, usar o seu servo nesta oportunidade. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos, ó Deus, aqui na tua casa, porque nós precisamos nos alimentar da tua palavra. Aos irmãos que estão, ó Deus, assistindo esse culto, ó Deus, que o Senhor também venha tocar na sua vida, na sua família, entrando nos lares. Usa o teu servo, Senhor. Meu Deus, como instrumento em tuas mãos, no poder da tua palavra, na inspiração do Espírito Santo. Meu Deus, nós estamos aqui com nossos corações preparados e os nossos ouvidos atentos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Saúdos, queridos e amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmãos, estamos felizes por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Léo, pela vida dos irmãos e também por essa oportunidade de podermos meditar alguns minutos na palavra do Senhor, né? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na carta a qual o apóstolo Tiago
escreveu, capítulo 1. Gostaria de ler com os irmãos do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim as Sagradas Escrituras: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ser plena, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glórias a Deus. Como os irmãos sabem, Tiago, esse Tiago aqui, ele era meio-irmão do Senhor, né? Então, Tiago, ele foi apedrejado e morto ali pelo sacerdote Nanos, né? Então, nós observamos, irmãos, que Tiago também, quando nós lemos ali que Paulo foi a Jerusalém, fala ali com as colunas da igreja, Tiago era quem estava ali à frente da igreja em Jerusalém, né? Então, Tiago, ele traz grandes ensinamentos aqui para as 12 tribos e também para nós, para toda a igreja. Nós observamos, irmãos, que Tiago nos mostra que devemos encarar os obstáculos, né, do dia a dia, as lutas, as tribulações, com alegria, com júbilo. Se nós formos observar, irmãos, é um contraste, né? Nós observarmos como que podemos estar sofrendo, passando por dificuldade e mesmo assim ter alegria. Mas nós vemos que o apóstolo Tiago, irmãos, ele nos mostra que as provações, elas servem para nos aperfeiçoar. O ser humano, irmão, ele costuma ter muitos hábitos, né? Tantos hábitos bons como hábitos maus, hábitos negativos. E nós observamos que antes de nós conhecermos a Cristo, nós fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor. Fazíamos muitas coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E a partir do momento que você aceita a Cristo, irmãos, Deus, ele precisa trabalhar em nossas vidas. Ele precisa mudar aquele sistema, aquele modo de viver que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Eu observo, irmãos, que o povo de Israel, quando estava no Egito, como os irmãos sabem, o povo de Israel passaram 432 anos no Egito. E ali o povo, durante todo este período, o povo, ele viveu ali diante dos deuses pagãos, diante de todos os costumes dos egípcios. E nós observamos que Deus, quando milagrosamente ele tirou o povo ali do Egito,
Deus, ele precisava trabalhar na vida daquele povo. Deus precisava mostrar para aquele povo que verdadeiramente o povo teria que depender do Senhor. Por isso, irmãos, que quando nós vemos aquelas 10 pragas que vêm sobre o Egito, muitas vezes nós não entendemos por que todas aquelas pragas. Mas se você for observar, todas aquelas pragas tinham um propósito. Porque tanto os rãs como o rio Nilo, eles eram tidos como deuses. E ali eles eram adorados pelo egípcio. E Deus precisava mostrar que ele era todo-poderoso, que ele era maior de todos aqueles deuses. Então nós observamos, irmãos, que quando nós lemos Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, a Bíblia ela diz, Deus diz assim, que tirou o povo do Egito para levar para o deserto, para que eles pudessem passar fome, Deus conhecer o que ia no seu coração. Porque aquele povo, irmãos, era um povo escravo, era um povo que não estava acostumado à guerra, era um povo que não estava acostumado à luta. E ali, aquelas nações que eles iriam enfrentar na terra de Canaã, era tudo povo guerreiro, povo acostumado às guerras. Então Israel facilmente seria vencido se Israel tivesse entrado em Canaã imediatamente, sem nenhuma preparação. Então Deus precisou levar aquele povo pelo deserto durante 40 anos. Deus estava trabalhando na vida daquele povo. Deus estava preparando aquele povo para que eles pudessem receber a bênção em Canaã. Então nós observamos, irmãos, que as provas, ela faz parte da vida do cristão. As provas, na realidade, irmãos, é uma maneira que Deus usa para provar a nossa fé. Nós só podemos verdadeiramente dizer que temos fé a partir do momento que nós somos provados. Porque você falar que tem fé, irmão, qualquer pessoa pode dizer. Mas só nas provações, é só na luta, é só na dificuldade, que verdadeiramente nós vamos saber se temos verdadeiramente fé. Eu me recordo, irmão, da situação de Abraão. Nós vemos que Abraão, o patriarca, ele era um homem que é tido como amigo de Deus. E Abraão recebeu a promessa de um filho, o filho da promessa, Isaque. E nós observamos que a partir do momento que Isaque nasceu, até o nascimento de Isaque, nós vemos Deus provar a Abraão diversas vezes, diversos momentos, Abraão foi provado. Chegou um certo momento, irmãos, da vida de Abraão, quando Isaque, a Bíblia diz que Isaque acabara de desmamar, que começou a haver atrito ali entre Isaque e Ismael. E Deus percebeu que Abraão, ele agora, a vida dele toda era a Isaque. Se nós formos ler a fundo a Bíblia, nós vamos ver que em um certo momento, Abraão dedicava mais o seu amor a Isaque do que ao próprio Deus. E nós vemos que em um certo momento, Deus chama a Abraão e pede ali o seu filho em sacrifício. E às vezes eu fico assim pensando, né, irmãos, que Abraão devia ter falado assim, mas por que não leva o mais velho, né? Por que não leva o que está mais gordinho aí, né? Vai levar justo o filho da promessa? Mas Deus diz assim, não, eu quero esse aqui, a quem tu amas. Porque Deus, irmãos, Ele nos deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para morrer por nós naquela cruz. Então Deus também, irmãos, quer que nós o sirvamos com o melhor que nós temos também. Por isso que Deus pede a primícia ali nos dízimos, nas ofertas, porque Deus não quer, irmãos, aquilo que sobra em nossas vidas. Deus quer ser prioridade em nossa vida. Então, por isso que nós vemos que Deus, Ele vem e ali Deus prova Abraão. Não há necessidade de eu contar a história, os irmãos conhecem. Então, Abraão vai ali e leva Isaque para ser sacrificado. E nós vemos que durante todo aquele período,
até o momento que ali Abraão amarra Isaac, né? Coloca sobre a lenha, imola ali o cutelo, amora o cutelo, para que Isaac fosse sacrificado. E nós vemos que Deus vem e ali, né, Deus entra com a providência e traz ali o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E a própria palavra nos diz, irmãos, que Deus agora diz: agora eu sei que temes a Deus. E o interessante é que, se nós formos olhar a Bíblia, nós vemos que após esse incidente, Abraão não foi mais provado. Não sei se os irmãos já observaram isso, né? Então, a partir daquele momento, Deus não provou mais Abraão, porque Deus tinha, apesar que Deus é onisciente, mas Deus queria provar para Abraão, né, que ele verdadeiramente temia o Senhor. Então, irmãos, a palavra ela diz assim no versículo 2: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Então, se você está sendo provado, irmãos, é sinal que o Senhor te ama. É sinal que o Senhor, Ele tem alegria em levar você à vida eterna e levar você à salvação. Porque a Bíblia ela diz assim, que Deus corrige a quem Ele ama. Assim como um pai, Deus corrige a quem Ele ama. Aquele a quem Deus não corrige, irmãos, a Bíblia diz que é tido como bastardo. Então o Senhor não quer, irmãos, que os seus filhos se percam. Os seus filhos Deus quer que os seus filhos todos se salvem. Então, por isso, irmãos, que muitas vezes nós somos provados. No momento da provação, nós não entendemos por que estamos passando por aquela situação. Mas lá adiante, o Senhor vai nos mostrar que Ele tinha um propósito. Então, tudo que nós passamos, irmãos, Deus tem um propósito. Que é o propósito o quê? De aperfeiçoar a nossa fé. A nossa vida, irmãos, ela é um eterno aperfeiçoamento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos santificar. A partir do momento que você aceitar Cristo, a partir do momento que você é justificado, você passa pela santificação. O que é a santificação, irmão? A santificação é um processo. E este processo, ele dura a vida inteira, até o último dia da sua vida. Então, esse processo é o quê? É um aperfeiçoamento. Então, se você lá na antiga vida, você mentia, agora Deus vai te aperfeiçoar para que você não minta mais. Se você roubava, se você enganava, posso dizer aos irmãos que um grande exemplo de provação, irmão, é a vida do servo Jó. Quantos de nós aqui já não ouvimos a história de Jó? Nós vemos que Deus, ele vem ali, o inimigo vai diante de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E Deus diz assim: viste o meu servo Jó? Né? Homem temente a Deus, sincero, que desvia-se do mal. E o que nós vemos, irmãos, na vida de Jó? Jó sendo provado em todas as áreas da sua vida. Se os irmãos forem observar, Jó foi provado na sua família. A Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos. Jó foi provado também na parte financeira. Jó perdeu seu jumento, Jó perdeu os seus bois, Jó perdeu os seus bens. E Jó foi provado também, irmãos, na sua saúde também. A Bíblia diz que Jó, ele foi acometido de chagas, de úlceras, e ele se coçava com caco de telha. Mas nós observamos, se você for ler todo o livro de Jó, nós vamos ver que apesar de Jó não ter pecado, mas em muitos momentos Jó levou um diálogo com Deus, porque Jó,
Ele, na realidade, ele amaldiçoou até o dia que ele tinha nascido. Porque tamanha era a provação. Então, muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, quantas vezes já não ouvi as pessoas falar, pastor, parece que quanto mais eu venho na igreja, a coisa fica pior. Pastor, parece que quanto mais eu sirvo ao Senhor, parece que as pessoas que estão lá fora prosperam, né? A minha vida não sai do lugar. Mas, irmãos, Deus está te aperfeiçoando. Deus está te moldando, Deus está trabalhando na sua vida. E este processo, irmãos, é você que tem que passar. Eu não posso passar no seu lugar, a sua esposa não pode passar no seu lugar, o seu esposo não pode passar. Este processo todos nós temos que passar. E nós fomos observar, irmão, até gostaria de ler aqui com os irmãos o livro de Jó, no capítulo 42. Vamos ver aqui o que a palavra nos diz. Jó 42, a Bíblia diz assim: Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este que, sem conhecimento, obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexo, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste agora, pois ouve-me e eu falarei. E eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplam. Então, irmãos, as provações, elas servem para isso. Para nos aproximar de Deus. Para nós sabermos que verdadeiramente Deus é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós temos que reconhecer Deus como Senhor. E temos que reconhecer também, irmãos, que somos pó, né? Temos que reconhecer que somos pó e que somos pecadores. Então nós vemos que Jó precisou passar por todo este processo para no fim reconhecer que Deus está no controle de tudo. Para no fim reconhecer que Deus ele faz de acordo com o seu propósito e os seus desígnios. Então, a aprovação ela serve para isso, irmão. Ela serve para nos aperfeiçoar, para nos mostrar que nós temos que ser dependentes do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós observamos que Deus, ele trabalha na vida de todo ser humano. Porquanto sabes que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Eu sempre gosto de observar, irmãos, que a nossa vida, ela é igual uma corrida de obstáculo. Quem aqui já viu aquelas corridas que tem aqueles cavaletes assim, que as pessoas vão pulando, né? Essa corrida, irmãos, você nunca começa pulando um obstáculo de 1,5 m, 2 metros. Você sempre começa 30, 40 centímetros. Aí, cada vez que você vai passando aquele obstáculo, cada vez que você pula com facilidade, o treinador vem e coloca o maior. Até você treinar, até o momento que você vai pular um obstáculo de 1,5 m, 2 metros. Eu estava observando na Olimpíada, eu não sei se os irmãos se lembram daquele salto com vara, né? Que o brasileiro foi campeão. Então, irmãos, se você observar, eles treinam 1 ano antes da Olimpíada, irmãos, eles treinam todos os dias, 8 horas por dia. E
é um treinamento que a pessoa passa, às vezes, 8 horas e ele derruba aquela vara toda hora. E ele vai treinando, ele vai se aperfeiçoando, até chegar o momento que ele vai... o próprio corpo, não sei se os irmãos já perceberam, ele pula aquela vara e as pernas, ele encolhe as pernas, né? Para que as pernas não toquem na vara, porque se a perna tocar, derruba e queima o salto. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Mostrar para os irmãos que a nossa vida cristã também é assim, irmãos. Você tem que estar se aperfeiçoando cada dia. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que buscar o Senhor, você tem que jejuar, para que você possa, irmãos, vencer as provações. Todos os irmãos que estão aqui, eu creio que já teve uma dificuldade. Todos que estão aqui já passou por uma situação difícil. E outra coisa, irmão, se você não está sendo provado, alguma coisa está errada. Se o inimigo não está te provando, se o inimigo não está colocando nenhum obstáculo na sua vida, é porque ele está se agradando de você. Então, nós temos que entender que essas provações é para crescimento espiritual, é para amadurecimento da nossa fé. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E a perseverança deve ser plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aleluia. Então, é a ação, é o treinamento, é a prática, é a perseverança que vai nos dar vitória. Michael Phelps, o irmão já ouviram falar nesse nadador? Estou lendo um livro que fala da rotina de treinamento dele. Irmão, se você vê a preparação dele, é uma coisa assim, quase sobre-humana, irmãos. Até aquele fone de ouvido que ele usava, a música que tocava no radinho lá, fazia parte do treinamento. Então ele acordava às 5 horas da manhã, a prova era às 10 horas, e 8 horas ele entrava na piscina. Ele treinava 1 hora até ficar exausto, né? E interessante, ele treinava, o treinador colocava ele para treinar com os olhos fechados. Olha só. Com os olhos fechados, que era para ele imaginar as braçadas que ele ia fazer até o momento dele tocar na borda da piscina. E numa das últimas Olimpíadas que ele concorreu, o óculos, aquele óculos que ele usa, ele encheu de água. Logo que ele pulou na piscina, primeiras braçadas que ele deu, o óculos embaçou e ele ficou sem a visão. Um nadador comum, irmãos, o que ele faria? Simplesmente ele ia parar. Ele não ia ter condições de prosseguir, porque ele não estava enxergando. E ali tem uma linha que eles têm que nadar, então ele não pode sair fora daquela linha. E ele era tão treinado, irmão, tão preparado, que ele contou as braçadas certinho. Ele falou, preciso dar 20 braçadas, né? Na 21 eu vou estar tocando na borda. E ali ele fez, sem enxergar nem dos lados e nem na frente. Ele continuou nadando, contou as braçadas, e quando ele tocou na borda da piscina, que ele olhou lá no placar, estava escrito lá, quebra do recorde mundial. Então, irmãos, a nossa vida cristã também é assim, irmãos. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que estar tanto na igreja? Por que eu tenho que ouvir tanta palavra? Por que tem que repetir tanto? Por que o pastor pegou no domingo, aí veio outro pastor, pegou na quarta a mesma palavra? Por que veio outro na sexta, pregou a mesma palavra? É porque o Senhor quer que verdadeiramente nós possamos colocar em prática a palavra. Não basta simplesmente ouvirmos, nós temos que colocar em prática. Então a aprovação é para isso, é para nos aperfeiçoar.
Por isso que tem pessoas na igreja, irmão, por isso que Paulo falou para a igreja de Coríntios, né? Vocês são meninos, né? Por quê, irmão? Porque eles ouviam, mas não colocavam em prática. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja imatura. Era uma igreja onde havia contenda, onde havia dissensões, onde havia tantas coisas que desagradavam o Senhor. Então, por isso, irmãos, a prova, ela faz parte da vida cristã. Então, se você está sendo provado, irmãos, é porque o Senhor te ama. E é porque o Senhor não quer que você se perca. Muitas vezes, eu até, conversando com a minha esposa, a gente chega a falar assim, mas por que nós passamos por tanta luta? Por que você dirige uma igreja? Por que você é um pastor presidente e você passa por dificuldade com a sua própria família? Mas, irmãos, como que você vai aconselhar outras famílias se você não passou pelo processo? Como que você vai orientar outros casais se você não teve nenhum problema no seu casamento? Então, as lutas servem para isso, irmãos. Para que você possa, diante do aprendizado, você sair vitorioso e poder orientar outras pessoas. Então, a aprovação, ela serve para isso, irmão. Ela serve para o nosso crescimento espiritual. Né? Então, nós vemos que passamos, irmãos, por diversos tipos de provação. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos. Eu digo para os irmãos que quando eu vim aqui para Vinhedo, na realidade eu fiz um concurso para motorista de ambulância. Aí chegando aqui em Vinhedo, eu fui trabalhar num lugar chamado Panda, não sei se os irmãos conhecem aqui, que é serviço multidisciplinar, né, de atendimento multidisciplinar, onde os médicos, psicólogos fazem atendimento àquelas pessoas que estão em estado já difíceis, muitas vezes em estado terminais, então eles visitam no lar. E muitas vezes eu não entendi, né, irmão? Eu falei, mas como você faz um concurso para uma coisa e você vai trabalhar em outra? Mas depois, irmãos, que eu entendi que Deus tinha me enviado aqui para que eu pudesse pregar a palavra do Senhor. Pregar a médicos, pregar a psicólogo, né? Pregar as pessoas, irmãos, que eu, num processo normal, jamais eu teria condições de pregar. E durante o período que eu estive ali, né, agora, posteriormente eu acabei retornando, nós tivemos uma moça que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E ali nós, durante o trabalho, nós falando da palavra, hoje, irmãos, hoje ela está na África, ela está pregando a palavra do Senhor. Ela retornou para o Senhor, né? Ela chama Fabiana, se alguém quiser saber, é só perguntar lá que eles vão te informar quem é. Então, hoje ela está fazendo missões, ela é missionária, ela prega a palavra do Senhor. Nós tínhamos uma outra moça, que ela continua lá até hoje, que ela é fonoaudióloga, né, que chama, né? E ela faltava 2 meses para o seu casamento. O padre, a família dela é muito tradicional, os pais, os avós são católicos. Ela já estava com o casamento marcado na igreja católica. E ali nós, durante o momento, a gente falando da palavra do Senhor, quando faltava 30 dias para o casamento, ela chegou e falou, pastor, eu consegui, eu vou casar numa igreja evangélica. Já falei com o meu noivo e os meus pais concordaram e nós vamos casar numa igreja evangélica. E hoje, ela, o esposo e as filhas, tudo servem ao Senhor. Então, nós vemos, irmãos, que Deus ele tem todo um propósito, irmãos. Então, a aprovação, ela faz parte do propósito de Deus. Então, nós não podemos murmurar quando passamos por diversas situações. Muitas vezes até enfermidade, irmãos. Certo? Isso não quer dizer, Deus não coloca enfermidade em ninguém, nós temos que entender isso. Mas Ele pode usar a enfermidade para nos trazer e nos aproximar do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a mãe fica ali pregando, orando pelo filho a vida inteira. E a mãe morre e o filho se converte.
Entendeu? Por quê, irmão? Porque o propósito de Deus é um propósito de salvação. Então, nós temos que entender os propósitos do Senhor. Eu digo na minha família mesmo. A minha avó, ela foi a primeira pessoa que se converteu em casa. E eu me recordo que eu era ainda jovem, até passei um período morando com meus avós, e o meu avô, ele bebia muito. Olha, pessoa que odiava crente era ele. Falava mal de crente, xingava, coitada da minha avó, que sofreu. Aí o que aconteceu? A minha avó faleceu. A minha avó faleceu, aí ele, posteriormente, ele morava aqui em Valinhos, aí ele casou novamente, e aí se converteu, né? E virou um crente fervoroso, um crente fiel à palavra do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas Deus, Ele quer que todos se salvem, né? Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas do justo sim, porque o justo, ele já é salvo em Cristo Jesus, né? Para nós estarmos encerrando aqui, vamos ler aqui os últimos versículos, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira, a vida cristã, de igreja em igreja. Um momento está na igreja, outro momento está no mundo, né? Um dia você vê ele pulando, correndo dentro da igreja, no outro dia está murcho, no outro dia está apagado, né? Então a Bíblia diz, irmãos, que não imagine essa pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele é inconstante, irmãos. A pessoa não tem constância, não é? Da mesma forma que um dia ele está glorificando, no outro dia está querendo sair da igreja. Então, eu sempre digo, irmãos, que é muito bom você começar bem na igreja, a sua caminhada. Mas melhor ainda é você terminar bem, irmãos. Porque o que a palavra diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então não é aquele que corre mais, não é aquele que pega a dianteira, mas é aquele que você vê ele sempre ali. Ele não corre, mas também não para, ele está sempre constante, né? Como diz lá o apóstolo Paulo, né? Capítulo 15, se não me engano, 57, sede firmes, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para estarmos diante da Tua presença. Agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa é esta palavra, né, amados? Nós venhamos ter constância, firmeza, para que nós venhamos, assim, receber as bênçãos de Deus. Buscarmos com perseverança. Nós gostaríamos de nos dirigir aos irmãos que estão nos seus lares, para pedir aos irmãos que continuem contribuindo com os dízimos, as ofertas, para a manutenção da casa do nosso Deus, porque os gastos, eles continuam, né? Eles não param, as contas não param de chegar. Então, que os irmãos continuem aí sendo fiéis ao Senhor dentro das possibilidades de cada um dos irmãos. Nós vamos adorar a Deus com um louvor e vamos recolher os dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor.
Grupo de louvor, dá para louvar a Deus? Com certeza, né? Então vamos louvar a Deus aí com o corinho. Enquanto os irmãos louvam a Deus com o corinho, nós contribuiremos e logo após nós estaremos assim encerrando, dando uma pausa neste trabalho. Enquanto os irmãos se posicionam, eu queria deixar também os avisos, né? Sábado é Santa Ceia na sede. Nós temos a Santa Ceia em 2 horários. O primeiro horário é das 17h30 às 19 horas. E o segundo horário é das 19h30 às 21 horas. É importante que todos os irmãos que puderem estejam ali na Santa Ceia, ali na sede, para que nós venhamos comungar junto. Faça um esforço, irmão. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena estarmos ali. Amém? Grupo de louvor. Glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés, estaremos orando, e nesta oração continue orando pelos irmãos que se encontram enfermos, né? O irmão José Antônio já está em casa, está se recuperando, e os demais irmãos que estão hospitalizados, que estão enfermos. Vamos orar pela irmã Neide também. Vamos orar? Nesta oração nós estaremos orando também pelos dízimos e ofertas. Pai querido que estás no céu, glorificado, exaltado seja o teu nome para sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra, Pai. Que a tua palavra ela venha cumprir o efeito para o qual ela foi enviada nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, ela possa cair em uma terra fértil. Venha abençoar, ó Deus, os teus filhos, ó Senhor, que contribuíram, ó Pai, com a tua obra de uma forma espontânea, movidos de amor, Senhor, pela tua obra e pela tua palavra. Que o Senhor assim venha abençoá-los com toda sorte de bênção espiritual e material.
Oramos também, ó Deus, pelos teus servos, pelas tuas servas, que se encontram enfermos, ó Pai. A irmã Neide, toma nas tuas mãos, continua abençoando o irmão José Antônio, dando ele saúde, guardando, Senhor, e protegendo. Dai-nos, Senhor, uma noite tranquila, uma manhã abençoada, Pai. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Estenda tua mão para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam, Deus vos abençoe e vos guarde.